Oi gente, eu sou o João Vitor, sou o Cobra Letrado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 8 leituras do mês de setembro. Pois é, setembro foi uma loucura e eu amo setembro. Eu tava com muita expectativa pra esse mês chegar, porque sempre é o melhor mês do ano pra mim. Setembro amarelo, viu? Eu tô falando, esse mês... Sempre acontece muitas coisas, esse ano não foi diferente. Teve Bienal do Livro, nossa, vi muita gente que eu amo. Teve Rock in Rio, fiquei de férias. Gente, eu vivi um ano inteiro dentro de setembro e ainda assim eu consegui ler 8 livros. Pois é, nem eu sei como que eu consegui ler tanto. Vocês sabem que eu tenho um ritmo de leitura muito maior do que ler 8 livros no mês. Só que se a gente pegar aqui, sei lá, 20 dias de setembro eu estava de férias em outro estado e fazendo muitas coisas, ainda assim eu li pra caramba. E essas leituras que eu fiz, elas foram uma grande montanha-russa pra mim. Porque teve algumas 5 estrelas que eu amei, teve até favorito esse mês, mas teve outras decepções aí que eu realmente fiquei, sim, quebrei muito minha cara, eu fiquei muito decepcionado, foram muito difíceis de engolir. Eu quero começar falando sobre o último livro que eu li no mês, que foi Clichês em Rosa, Roxo e Azul, da Maria Freitas, que foi um livro que eu fui muito surpreendido positivamente e que eu terminei com um sorrisão de orelha a orelha. Pra quem não sabe, a Maria, ela já tinha publicado, né, o Clichês numa versão menor, eram 6 contos na versão anterior, e aí ela decidiu que ela ia escrever mais 6 contos e publicar uma versão estendida, né, totalizando 12 contos, e acabou de ser lançado agora no mês de setembro, tem um mês que foi lançado, e eu li, e gente, incrível, incrível. Eu fiquei genuinamente impressionado com a qualidade de todos os contos. Não tava esperando que eu fosse me envolver e gostar tanto assim de praticamente todos, porque eu até já cheguei a falar isso algumas vezes aqui no canal, que quando vou ler alguma coletânea de contos, eu já sei que vão ter contos realmente muito bons, mas também vão ter contos que não são tão legais, que não mexem tanto comigo, e é uma coisa normal, porque, né, a partir do momento que tem várias mini histórias ali, umas vão conversar com você mais do que outras, e aqui também acontece isso, teve umas ali que conversaram mais comigo do que outras, mas de uma forma geral eu fiquei impressionado porque eu gostei muito de todas. Todas pareciam que, sei lá, se fosse um romance de 300 páginas, eu leria. Ah lá, vou ler. Talvez um em específico eu não leria, por conta da temática, mas de resto, todos eles eu leria facilmente. Eu tenho certeza que eu ia adorar. Então esse já foi um fator surpresa que eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ler. O outro é que eu li algo da Maria há muito tempo atrás mesmo. Foi há 84 anos. E eu não lembrava como era escrito, eu lembrava que eu tinha gostado, que eu li Mais e Si, se não me engano é esse o nome. É um conto também, curto e tal, sobre um trisal sertanejo. Eu lembro que eu achei super diferentão na época. Passaram-se anos e eu não li mais nada. Então eu tava com muita curiosidade, assim, pra saber onde que ela ia me levar. E como eu falei, foram contos incríveis. E tem, gente, pra todos os gostos. Isso também foi outra coisa que eu fiquei muito surpreso. Porque a gente vai de histórias fofinhas, super fofinhas, pra histórias também fofas, mas que envolvem viagem no tempo, tem outras que envolvem diferentes realidades, tem umas também super engraçadas. Nossa, o humor de Maria Freitas é muito, muito, muito on point. Tem história sáfica, tem história quiliana, pra você rir, pra você chorar, pra você ficar com o coração quentinho. É realmente pra todos os públicos. Com certeza, pelo menos um dos 12 você vai acabar favoritando, porque com certeza um deles
vai mexer um pouco mais com o seu coração. Então olha só, de todos, Dona Flor Tem Dois Namorados, que é o primeiro, eu amei. Nossa, esse eu fiquei assim, muito conectado, porque eu achei que a história é muito relacionável com a minha relação com a minha mãe. A gente tem uma relação muito parecida com a mãe e o filho tem nessa história, então eu amei. Amor de Janela, que é o segundo, eu amei também, foi 5 estrelas. Venha Para Casa, também eu dei 5 estrelas. Outra Dimensão para Nós Dois, esse eu gostei bastante também. Alma Quebrada, esse eu não curti, eu acho que tem uma vibe que não conversa muito comigo, é um tipo de história, né, uma coisa mais distópica, que eu não curto, então por isso não funcionou pra mim, mas não é ruim, é só porque não é o tipo de história que eu gosto. Espero que Não Perca, esse eu achei fofo, mas nada uau. Cartas para Léo, facilmente meu top 3, provavelmente top 2, é incrível, incrível, sério, esse é muito bom. Estrela e a Flor, esse eu fiquei com meu coração muito apaixonadinho, sério, essa é uma história muito fofa, sáfica. Quem gosta, assim, não vou dizer que é um Enemies to Lovers, mas até me deu uma impressão de Enemies to Lovers, mas nem é Enemies to Lovers, mas é muito fofa e tem superpoderes, é muito bom. Azeitonas é uma história de pandemia, mas que, nossa, foi muito bem escrita, que é um romance que os protagonistas do romance não é a protagonista da história, mas ainda assim é muito divertido de acompanhar. Trabalho de História, outra também que eu gostei pra caramba. Acho que eu fiz uma música, essa eu gostei, não amei, mas gostei também bastante. E por último, Neve em Minas Gerais, que eu acho que foi o meu preferido, porque, cara, eu amo histórias natalinas. Amo. Do jeito que a Maria fez, foi muito engraçada, com um toque brasileiro, que ao mesmo tempo tem muitas questões natalinas ali envolvidas, romancezinho pra aquecer o nosso coração, então assim, muito bom. Por favor, leiam esse livro, porque vale muito a pena, eu tenho certeza que vocês vão se divertir tanto quanto eu, e eu já tô doido pra ler outras coisas da Maria também. Um outro livro que eu li agora em setembro, foi uma releitura, na verdade, foi Rumores da Cidade, e pra quem é um cobrinha um pouco mais antigo aqui no canal, já deve saber que esse foi o melhor livro que eu li em 2022 ou 2023. Eu acho que foi 2022, eu li no Natal. Foi assim que lançou o livro. Quando que lançou esse livro? Deixa eu ver aqui. 2022, então foi no Natal de 2022, eu li exatamente no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, no caso, e eu sou completamente apaixonado por essa história. Caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo e não viu os meus vlogs de Bienal, para tudo, vão lá assistir, mas eu explico um pouquinho do que aconteceu lá. Fui convidado em cima da hora para entrevistar o Lucas Rocha, que é um dos meus autores nacionais preferidos da vida, e eu pensei, é óbvio que eu vou. Eu estou realizando um sonho, que eu sempre quis fazer alguma coisa na Bienal desse tipo, né? Tipo, mediar um bate-papo, então participar, né, como, enfim, entrevistado num bate-papo, poder entrevistar um autor que eu admiro tanto há tanto tempo, que eu já li todas as obras, eu fiquei muito honrado, sério, eu me joguei no chão. Foi uma alegria total. Ao mesmo tempo, pensei, gente, eu tenho pouquíssimos dias, eu preciso me preparar. Eu tinha acabado de ler A História Que Nunca Vivemos, que é o lançamento do Lucas desse ano, mas eu pensei, não, eu preciso reler as outras histórias. Eu acabei pegando Rumores da Cidade pra ler, eu tava lendo enquanto fui pra São Paulo, então li no avião e tal, e, nossa, foi uma revisita a uma história que eu amo tanto, e eu amei tanto quanto eu amei da primeira vez. Eu acho que esse livro é muito completo. Ele tem um romance, ele tem uma questão de autodescoberta, autoaceitação da própria sexualidade, ele tem um mistério ali, ele tem muita treta política também. Tem um clima de cidade pequena que é muito bom. Basicamente, tudo que acontece aqui nesse livro é através de fofoca de cidade pequena. Então, eu gosto de absolutamente todos os contextos, fatores, enfim, que envolvem essa história aqui. Eu amo os personagens, eu amo a forma como o Lucas desenvolve cada um dos arcos da história, eu amo o plot twist, eu amo a cena final. Então, sim, leiam, continua sendo um dos meus preferidos da vida e, repito, tudo o que o Lucas Rocha escreveu na vida dele, eu vou ler. E aí, já que a gente tá falando de Bienal, eu recebi
recentemente, foi o último vídeo que saiu aqui no canal, fiz um vlog em que eu li 4 livros que eu comprei lá na Bienal pra ver se, né, eu já pego esses livros, já começo a ler de fato pra não deixar acumulando poeira aí na estante. Então, como já tem vídeo, eu vou passar bem rapidinho por eles, mas o primeiro foi Mais ou Menos 9 Horas, que é o novo lançamento do Vitor Martins, e foi 5 estrelas, favoritadíssimo, porque eu acho que a escrita do Vitor, assim como do Lucas, é uma coisa que me abraça, sabe? Vitor parece que me entende, é surreal, assim. Logo de cara já dá pra entender que a história vai ser muito divertida, mas ao mesmo tempo vai tocar em vários pontos muito delicados, e a forma como a gente vai caminhando nessa jornada do nosso protagonista, que também é muito relacionável, é um deleite, assim, é um deleite. Eu fiquei muito envolvido com a história, teve horas que meu coração ficou muito apertado, porque vai falar aqui de alguns pontos que são delicados pra mim também. Não tinha como não se emocionar, como se envolver, como se entregar completamente pra essa história. Tive que dar 5 estrelas favoritado. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Mas aí veio uma decepção que me jogou, ó, lá pro fundo do poço, com Suas Noites Solitárias Acabam Aqui, do Adam Sass. Falei lá no vídeo, tava com muita expectativa pra esse livro, porque eu li Os 99 Namorados de Mika Summers ano passado e eu amei, foi 5 estrelas. E eu fui pra esse daqui e muito decepcionante. É muito raso, é muito superficial, uma mistura de Pânico com Meninas Malvadas, mas que os personagens têm a profundidade de um Pires, assim. É muito frustrante. E olha que é um livro grande, então assim, podia ter desenvolvido mais e cortado umas partes aqui que não são necessárias, sabe? Mas quanto mais eu senti a necessidade de entender um pouco mais a fundo cada um dos planos dos protagonistas, menos o autor me dava isso. E eu ficava muito frustrado, muito mesmo, mas ainda assim, foi um livro que me entreteve, porque como é um slasher, né, tem muito dessa questão do pânico, toda hora morre alguém, e aí eu ficava, tá, quero entender, né, pra onde que isso tá me levando, quem que tá fazendo isso, por quê. Então, essa parte foi interessante, mas ao mesmo tempo bem decepcionante, então eu acabei dando 3 estrelas. Eu li também 23 Minutos, do Alisson Souza. Esse aqui eu me surpreendi, é uma leitura muito rápida, muito fluida, que deixa a gente também muito vidrado, assim, querendo entender o que tá acontecendo, como que as coisas vão se resolver, porque aqui, basicamente, um garoto, ele morre todos os dias, às 9 da noite, e depois de 23 minutos, ele revive, ele acorda como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, não, porque ele acorda cheio de dor, né, porque ele morre com tiros. Então, ele vai acordar, inclusive, todo ensanguentado, mas a gente vai acompanhar justamente ele tentando descobrir de onde que vem isso, se isso é uma maldição, enfim. E é muito bom, é muito eletrizante. Eu só passava as páginas e ficava muito aflito em será que vai continuar acontecendo isso? Como as coisas vão se resolver? E eu devorei, acabei dando 4 estrelas. Um outro divertidíssimo que eu li também foi Recalculando a Rota, da Emily Oliveira. Eu acho que esse é um livro pra você rir, pra você se identificar. Você que mora na periferia, que mora no subúrbio, que passa poucas e boas pra ir trabalhar, que você tem sonhos, mas que ao mesmo tempo a nossa sociedade capitalista esmaga esses sonhos cada dia. E ainda mais se você tiver um mês complicado, sabe? Aquele relacionamento que terminou, mas não terminou muito bem. Pronto, esse livro aqui você vai se ver 100% nele. E ao mesmo tempo você vai rir, você vai ficar com o seu coração na mão, você vai ficar com muita raiva dos personagens aqui, tá? Eu fiquei com muita raiva da família da protagonista, mas ao mesmo tempo eu torci muito por ela. Nossa, gente, parecia que ela era uma amiga minha e que as coisas precisavam dar certo pra ela. Então, por isso eu acabei dando 4 estrelas e, nossa, eu recomendo muito. Uma outra releitura que eu fiz esse mês de um livro que eu tinha amado também, dado 5 estrelas favoritado, foi do Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vilhada, que é uma autora argentina
Lorena. Eu li esse livro em 2022 e eu reli agora pro meu clube do livro, o Clube das Cobrinhas. Inclusive, se você tem interesse em participar de um clube do livro, vem pro Clube das Cobrinhas. Nesse mês a gente vai ler Menino de Ouro, da Abigail Tartelin, que tem protagonismo intersexual. Também é um livro que eu já li, dei 5 estrelas, um dos melhores livros que eu já li na vida. Então, assim, já tem o selo Cobra Letrada de qualidade. Vem ler que eu tenho certeza que vocês vão adorar também. E esse, eu amei na época, é um livro muito poderoso. A escrita da Camila Souza Vilhada, gente, é muito linda. É poética, é metafórica, ela hipnotiza, gente, sabe? A gente fica enebriado enquanto a gente tá lendo, pelo poder das palavras. Ao mesmo tempo que é uma história um pouco triste, porque vai contar a realidade, né, de travestis que vivem na cidade de Córdoba, na Argentina. Então a gente vai ver muito sobre tanto os desafios de ser uma travesti, das coisas ruins, do preconceito, das violências, mas também das alegrias de ser quem elas sempre quiseram ser, mas o mundo não as permitiu ser desde quando nasceram. É uma faca de dois gumes, sabe? Tem o lado positivo, mas também tem um lado negativo. É engraçado porque com essa releitura eu acabei diminuindo a minha nota. Eu tinha dado 5 estrelas favoritadas da primeira vez que eu li, e dessa vez eu dei 4,5 estrelas, porque ainda que seja um livro muito bom, ele é contado como se fosse crônicas, assim. Ele não tem uma linearidade e ele não tem uma continuidade das histórias. Então é como se fossem episódios que a gente vai conhecendo pouco a pouco, não só a nossa protagonista, a vida dela, como também das pessoas que vivem nesse parque das Irmãs Magníficas, né? Então isso acabou me tirando um pouco da história. Eu não lembrava muito disso, né? Que era mais ou menos episódios mesmo, né? Da vida de cada uma. E eu não curti muito isso, porque eu acho que, sei lá, quebra muito a história, sabe? Uma hora eu tô vendo um parágrafo sobre uma pessoa, depois eu tô vendo sobre outra. Então isso acabou quebrando um pouco a narrativa pra mim, mas ainda assim, é um livro incrível. Sério, se vocês querem ler algo poderoso, lindo, muito belo, ao mesmo tempo que sofrido e com uma escrita belíssima, leiam O Parque das Irmãs Magníficas. E por último, eu vou falar do primeiro livro que eu li esse mês. Foi lá no dia 1º de setembro, que foi Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela, e esse livro não funcionou nem um pouco pra mim. Inclusive, acho que eu vou até mudar a minha nota, porque eu vi no Scooby que eu dei 3 estrelas, mas pensando sobre essa história, eu acho que eu daria umas 2,5 estrelas, porque realmente não funcionou nada pra mim. Com boa vontade, vale uns 4. A premissa é de uma menina que ela trabalha, né, numa agência de publicidade, se não me engano, e ela tem um burnout e ela precisa se desconectar e tirar umas férias ali pra se reconectar consigo mesma. Reviver aí os momentos bons da vida, não só trabalho. E aí ela decide que ela vai tirar férias em Jericoacoara. Ela até fala com uma amiga dela que é gringa, que tá passando aqui pela América Latina, que vai estar por lá, e convida essa amiga pra ir também. E elas já tiveram um caso, ela quer ter um remember, acaba que a menina também vai pra Jericoacoara, e a gente vai acompanhar essas férias dela se reconectando com essa menina, né, gringa, que ela já teve um rolo, se reconectando consigo mesma, pensando muito sobre os caminhos que a vida dela estava levando até então, e também com as relações que ela criou em Jericoacoara. Tem também um toque meio místico, assim, porque aparece uma personagem que muda um pouco o sentido da história, mas isso eu não vou falar muito porque vocês vão precisar ler pra entender. Mas o porquê que eu não gostei. Eu acho que o livro começa muito bom. Eu acho assim, caraca, a gente cria uma expectativa de que vai ser uma coisa e na verdade é outra. Eu acho que a autora, ela quis colocar muitas reflexões assim sobre a vida, mas todas elas ficaram muito superficiais, ficaram muito pobres. Parecia que eu andava e não chegava em lugar nenhum. E o final também foi muito frustrante, muito broxante. Então, a sensação inteira da história é justamente esse, de eu caminhei durante uma longa jornada que até foi bonitinha, digamos assim, mas que não me levou a nenhum lugar muito sólido, sabe? Então parece que a premissa era interessante, mas a execução não foi tão boa. Foi essa a impressão que eu fiquei, tanto que eu até agora não lembro de tanta coisa, e olha que foi um livro que eu li recentemente, mas porque de fato não me marcou, nem durante enquanto eu tava lendo, eu tava tipo, nossa, né, que coisa
sei lá, rasa. Não sei se eu tô gostando, mas acabei terminando. E por isso foi uma decepção. Acho que eu dou 2,5 estrelas. E bom, gente, essas foram as minhas 8 leituras de setembro. Me contem nos comentários o que vocês leram esse mês. Se vocês leram muito, se vocês leram pouco. Se foram leituras muito boas ou não, né? Vocês viram que as minhas, umas foram maravilhosas, outras nem tanto. Antes de terminar o vídeo, eu quero deixar o meu muito obrigado aos apoiadores do canal que estão sempre comigo. Vocês são incríveis. E também, se você chegou até aqui e ainda não curtiu ou se inscreveu aqui no canal, por favor, faça isso agora, porque isso ajuda demais, demais, demais mesmo. E, dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!